Olá, tudo bem? E aí? Tudo tranquilo nos seus estudos? Eu tenho certeza que sim, porque você é uma pessoa dedicada e está seguindo firme no seu propósito. E eu, professor Cenoura, estou aqui com você para juntos caminharmos a esse seu objetivo bem bacana, ok? E se esse objetivo é obter conhecimentos para o nosso curso de Geografia, a gente agora está com uma pauta bem legal, que são os recursos minerais. Você já estudou que o Brasil é um país de grande formação cristalina. E essa região, então, favorece, a presença de grande quantidade de recursos minerais. Você também sabe que o Brasil tem grandes formações sedimentares, que também favorece a presença de combustíveis fósseis e outros recursos minerais. Na verdade, o Brasil é um país de dimensão continental e a sua riqueza de subsolo coloca o país entre as principais potências de recursos minerais a serem explorados. Claro que a exploração de recursos minerais ela nos garante, desde o período o qual os portugueses se encantaram aqui no Brasil, lá em Minas Gerais, com ouro e pedras preciosas, boa parte foi levado para a Europa. Mas o que é mais interessante não é pensar isso, é entender que, de um lado, é um recurso que abre frente para grandes divisas, entrada de dinheiro. Por outro lado, é, sem dúvida nenhuma, uma atividade muito invasiva e os preços que nós estamos pagando são preços altíssimos, com a poluição sonora, com a poluição do lençol freático, com a degradação dos biomas. Então, aqui é o grande desafio. Desenvolver sustentavelmente, explorar essa riqueza que não é pequena. Tá? Então, olha só, o que são minerais? Minerais são compostos químicos naturais formados a partir de processos físico-químicos que operam na crosta terrestre. Olha que bacana a presença da hematita, que é o minério de ferro, a presença da amazonita, uma pedra semipreciosa, as ametistas, tá? A esmeralda, lembra do Fernão Dias, caçador de esmeraldas, o bandeirante que adentrou por Minas Gerais? Então, na verdade, aqui são alguns recursos minerais, pedras preciosas, semipreciosas, e também os recursos minerais energéticos, os recursos minerais utilizados na indústria. Então, todo esse subsolo formado de compostos químicos através de processos físico-químicos, tá certo? E aí, então, o Brasil, como eu falei para vocês, é um relevo erodido, aplainado, de modestas altitudes, e tem na sua formação a presença dos escudos cristalinos, que aqui você encontra na região dos escudos cristalinos, o ferro, o alumínio e o cobre, a região formada no período pré-cambriano. Lá, quando o planeta foi se formando, a gente vai ter a era arqueozoica, e essa era vai facilitar, a arqueozoica pré-cambriana, a formação de jazidas minerais. Isso é uma área muito importante. Então, o Brasil apresenta, você vê aqui na nossa legenda, toda vez que eu vejo a palavra cristalino, eu associo às formações mais antigas. Eu posso dizer para vocês que todo mineral metálico se encontra num escudo cristalino, numa formação antiga, tá? Mas nem todo escudo cristalino tem recursos minerais metálicos, tá bom? Esse mesmo raciocínio vale para as chamadas bacias sedimentares. Bacias sedimentares que se originaram no período paleozoico e mesozoico, tá? As bacias sedimentares, o nome já fala, é aonde ocorreu o acúmulo, a sedimentação dos combustíveis fósseis. Petróleo, carvão mineral, petróleo, tá? E xisto também, são combustíveis fósseis que eu posso dizer que são recursos minerais energéticos, não renováveis, Você sabe disso. Então, o que acontece aqui? Acontece, então, que o Brasil tem regiões de formação sedimentar. Traduzindo, o país, formação de maciços antigos cristalinos,
minerais metálicos, bacias sedimentares, combustíveis fósseis. Nós não temos dobramentos modernos, né, que isso já estou falando da região da Era Cenozoica, lá da Cordilheira dos Andes. Traduzindo a você, a formação geológica antiga nos traz, né, um subsolo rico em recursos minerais. Ah, que legal, hein? Bacana. Então isso aí já é uma dica de um país de grandes dimensões como o nosso, com esse potencial a ser explorado. Se esse potencial vai ser explorado, né, para que serve? Vou explorar para quê? Podemos perceber que a utilização dos minerais e das rochas em quase toda a nossa volta, desde o simples cascalho de areia, da argila utilizada em construções, a utilização na agricultura. Você está vendo nessa imagem aqui o que eu comentei numa aula recente sobre rochas. Eu falei do calcário. Esta imagem é de um agricultor aplicando calcário para diminuir o pH do solo, melhor dizendo, para diminuir a acidez do solo, né, aumentar o pH, diminuir a acidez e transformar o solo em área agricultável. Onde isso foi? No Cerrado brasileiro, né? Hoje é o grande celeiro da produção agrícola. Então você percebe, bem interessante, que desde um simples cascalho, a argila, até componentes eletrônicos. Os recursos minerais são fundamentais para você poder prosperar no desenvolvimento, né, e na tecnologia. Quais são os tipos de recursos minerais que você encontra? Os energéticos, os combustíveis fósseis, petróleo, carvão, xisto. Os não metálicos, tá? E aí você tem o sal, vale um destaque para o Rio Grande do Norte, que é o maior produtor de sal do Brasil, através da extração das salinas do Rio Grande do Norte, região de Areia Branca, Macau. Tá? E os minerais metálicos, porque a gente pensa em mineral sempre em ouro, sim, o ouro, o ferro, o alumínio, tá? O cobre, o estanho. Então a gente tem assim uma riqueza, né? Um manganês de minerais metálicos. Os recursos estão aí. Se é recurso, é utilizado para a exploração, correto? Eis os minerais energéticos. Podemos classificar como recursos minerais energéticos aquele utilizado para a produção de energia elétrica calorífica ou mecânica. Olha o urânio à sua esquerda na tela. O urânio é a matéria-prima da energia nuclear. Não preciso nem falar o grau de importância que tem o urânio. A região de Araxá tem bastante urânio no subsolo, correto? O petróleo, a energia... Vou fazer uma pergunta para você. O que existiria agora nesse momento sem petróleo? Resposta: nós e sem roupas. Eu não consigo imaginar aqui no estúdio, né? Ah, existiria o Flavinho aqui também. O Flavinho também estaria aqui. Agora, se você imagina, eu falei que nós e sem roupa, né? Melhora o petróleo, salva a vida da gente bastante. Né, Flavinho? É. Não ficou feliz comigo, não. Por que será, né? Então, olha só. Aí é o seguinte, moçada. Então, o recurso energético, tá? Ele, fundamental, o petróleo, a principal matriz energética que nós temos, né? Que é inimaginável a vida moderna sem o petróleo, tá bom? E você tem aí o carvão mineral. O carvão mineral é uma rocha sedimentar que é um combustível fóssil que é a energia da Revolução Industrial. Então, todos esses são 3 exemplos interessantes e importantíssimos de minerais energéticos. Os não metálicos, como eu falei para vocês, tá? Você tem aí a areia para construção civil, o granito que é utilizado na construção civil, o sal que é retirado da região do Rio Grande do Norte. Todos esses elementos estão na crosta terrestre e fazem parte do nosso dia a dia. Olha que legal! E os metálicos, aí não precisa nem dizer, né? O ouro em estado puro aí na tela à direita, a prata, o cobre, o ferro, o manganês, enfim, é tudo recurso a ser explorado para a gente, né? E para quê? Então, recurso mineral, olha só, fornecimento de matéria-prima para a indústria da construção civil e agropecuária, o exemplo lá do calcário. Divide-se em minerais metálicos, ferro, manganês, cobre, estanho, e minerais não metálicos, como o enxofre, o calcário, o cloreto de sódio, que é o sal. Minerais, minérios e minerais. Minério é todo mineral que apresenta condições de ser explorado.
Minério é todo mineral que apresenta condições de ser explorado. Os principais setores: metalurgia, ferro, alumínio, né, cobre, chumbo, estanho. Química, ácido sulfúrico, ácido nítrico, clorídrico. Gente, é de uma riqueza impressionante, né, esse recurso. Tá aí, ó. Tá vendo? Veja só, faça o que você tem agora. Você está no seu escritório, está estudando aonde? Repara o que tem de recurso mineral. Aqui no nosso escritório tem cromo, ferro, níquel, alumínio, titânio, tá? Tem quartzo, tem areia, tem níquel, tem estanho, tem cobre, tá bom? Olha aqui, ó, no seu banheiro, quantidade de recurso mineral que tem. Quartzito, calcário, alumínio, né? Tem o wolfrâmio. Você tem talco, que é um recurso mineral, o talco mesmo que a gente usa, né, para higiene pessoal, tá bom? Você tem argila, quartzo, feldspato, areia. Onde você tem isso? Lá no granito. E é um barato, vai para a cozinha, tem ferro, tem alumínio, né? Se o fogão é utilizado do GLP, o gás liquefeito de petróleo. Então, na verdade, moçada, às vezes a gente não tem a dimensão da importância desses recursos que estão ao nosso redor. Aí que vem o detalhe, moçada. Os países que são prósperos nesses recursos apresentam uma importância geopolítica muito grande. Lembre-se do caso do petróleo, controlado, cartelizado pela OPEP. Veja o Brasil, que é um dos maiores exportadores de commodities e minério de ferro, tá? E a dependência disso é um sinal, né, de subordinação à geopolítica internacional. Como que eu extraio esses recursos? Existem as minas a céu aberto, tá? E existem as explorações subterrâneas. Rochas ornamentais, como o granito, tá? Alguns minerais metálicos são explorados a céu aberto. A gente vai passar aqui, daqui a pouco, ao longo da nossa aula, imagens que mostram grandes áreas de exploração de mineral no Brasil e com as imagens, as minas a céu aberto. As minas subterrâneas, as áreas de exploração subterrânea nos lembram, né, os livros de história, onde havia escavação, a busca do ouro, mas não só o ouro, o carvão mineral em Santa Catarina e Criciúma, né? Não só o carvão mineral, o petróleo, que é a exploração subterrânea, tá bom? Então você tem todo esse cenário, ok? E o Brasil, então, lembra que eu falei? Que o Brasil é um país, né, de grandes dimensões, e essas grandes dimensões faz com que o país tenha um potencial de só 55 tipos de minerais explorados. É de uma riqueza. O ferro é o principal minério extraído no país, onde estão aproximadamente 8% das reservas mundiais. E junto com ele você encontra a bauxita, que você retira o alumínio, bauxita ou bauxita, tá? O cobre, importantíssimo na comunicação, tá? Cromo, ouro, estanho, níquel, manganês. E o famoso e polêmico nióbio, tá? Mas aqui o que importa é o seguinte: o Brasil é uma grande estância geológica que apresenta 55 minerais explorados, a qual representa o nosso posicionamento mundial. Aí, ó, esse é o cenário. O tamanho do território mostra a proporção das exportações de minerais líquidos que vêm de lá. Veja, países como o Brasil, né, estão em destaque. A Austrália é um grande destaque. A África do Sul aqui é um grande destaque. O restante você percebe, né, que aqui, ó, aqui você tem uma ilha chamada Jamaica. A Jamaica é um grande produtor de alumínio, tá bom? Né? Aí você percebe que a Europa só tem carvão mineral, o resto muito pouquinho. Então esse mapa, lembra o nome desse mapa? É o mapa da anamorfose. Os maiores exportadores de commodities minerais do mundo. Então você tem a Austrália, a África do Sul, né? Você tem o Brasil, você tem a Jamaica, né? E você vai à Rússia, né? Que é também um grande exportador. E isso mostra então, né? Depois, se você quiser, entra no site do worldmapper.org e você vai identificar todas essas informações, e é importante entender o nosso posicionamento do Brasil nesse sentido. O Brasil tem uma produção mineral que atende às necessidades internas do seu parque industrial, tem um volume excedente enorme, são mais de 1.400 empresas que participam
de 80 substâncias minerais que são produzidas. Então, isso aí, em termos de dimensão global, coloca o Brasil entre as principais potências minerais, mostrando o nosso quadro. O Brasil, então, é um país que exporta cobre, manganês, pedras ornamentais, ferro, desculpa. Ferro é o nosso protagonista de 85,6% das exportações, 4,8% do ouro. E importamos também, tá? Importamos rochas fosfáticas para serem utilizadas o fósforo na composição dos fertilizantes químicos NPK, N de nitrogênio, P de fósforo, K de potássio. Então a gente compra rochas principalmente da região do norte da África, tá? O carvão que você está vendo aqui, o Brasil é um país de péssima qualidade de carvão mineral e assim a gente importa muito carvão da China, que são carvões de altíssima qualidade para a indústria siderúrgica, tá? Óleo potássio também utilizado na agricultura. Então a gente tem realmente alguns minerais que não fazem parte, tá, da nossa carteira de exportação, beleza? E assim você percebe que o Brasil é um país que tem um leque muito expressivo no mercado internacional para exportação e complementa alguns recursos que não são presentes. É um país de grande referência. Como que o Brasil explora isso? Quais são os grandes projetos? Qual é o papel do Estado nisso? Vamos dar uma olhada? A gente vai dar uma olhada, né, na nossa próxima etapa. Beleza? Então ficamos assim e seguiremos na próxima. Valeu! Até mais!